Olá, tudo bem com você? Eu sou Nena Olive e esse é o Ministério Infantil Sem Segredos. E no vídeo de hoje eu quero fazer mais uma enquete com você, tá bom? A enquete é o seguinte: a tua igreja é adultocêntrica? Nesse canal, se inscreve, deixa seu like e vamos pro vídeo. Então, bora pro vídeo de verdade. Igrejas adultocêntricas são muito comuns nos dias de hoje. Ou talvez a gente tenha a cultura, né, de pensar na igreja para o adulto. A gente pensa o louvor para o adulto, a gente pensa... Quando eu falo assim, penso o louvor para o adulto, é porque o Ministério de Louvor, ele tá para servir a igreja, não é verdade? Mas dificilmente o Ministério de Louvor ajudam as crianças a cantar, né? Dificilmente o Ministério de Louvor ensaia junto com as crianças ou no culto de normal da igreja, culto de domingo, culto público, cultos festivos, dificilmente a gente vê a participação da criança ativamente. Isso acontece muito porque a gente não considera a igreja, a criança, como um membro ativo do corpo. A gente espera que a criança cresça em estatura, em graça e conhecimento para depois ser aproveitada no serviço da casa do Senhor. A igreja adultocêntrica, ela não vê a criança como um discípulo ainda. Ela vê a criança como nem sei te dizer o que, sabe? A gente não costuma discipular as crianças, ensinando essas crianças como, por exemplo, operar uma mesa de som, como, por exemplo, ter criança no vocal ou no instrumental do Ministério de Louvor. A gente não vê a criança na portaria recebendo os irmãos junto com o porteiro, ou seja, nós não estamos treinando as nossas crianças para a obra. As crianças geralmente ficam na igreja sentadas, dormindo no colo da mãe, porque na verdade elas ficam ociosas na casa do Senhor. Dificilmente a gente vê uma criança orando por alguma situação na abertura do culto. Dificilmente a gente vê a criança trazendo uma palavra, um momento de oferta, ou até ministrando a palavra mesmo do Senhor, porque as nossas crianças hoje, elas acham que não são capazes de fazer esse tipo de coisa, pela cultura que a gente tem de achar que criança não consegue ser servo ainda na casa do Senhor, e elas conseguem sim. Isso vai depender da gente, e quanto mais cedo a gente inserir a criança na liturgia do culto, essa palavra que eu estava procurando, não estava achando. Na liturgia do culto, quanto mais crianças a gente conseguir inserir, melhor vai ser a prática cristã dessa criança no serviço, na mordomia cristã, né? A gente fala muito de mordomia cristã. Quando ela já estiver na sua adolescência, ela está na adolescência, aí vem para a juventude, e ela já vai estar sabendo como é que se faz, como é que se trabalha na casa do Senhor, e ela não vai estar sempre ociosa ali no banco. Como é triste, queridos, quando eu vejo as crianças chegando no culto de domingo e já se ajeitando no colo da mãe, no colo do pai. Culto de dia de semana, a gente vê, às vezes elas já chegam de casa carregadas pelos pais. Eles ajeitam um cantinho ali, põem para dormir, ou fica com a criança dormindo, ou ela está sentada na cadeira e se debruça no colo do pai, e o pai deixa a criança dormir na igreja. Eu tenho, olha, eu não lembro, gente, em 14 anos, eu não lembro do dia em que eu deixei a minha filha dormir no culto. Não, culto não é lugar de dormir. Nina, mas é criança, culto é lugar de estar acordado. Sabe que criança é sonolenta? Deixa ela dormir em casa antes de vir para o culto. Fala, não, dorme porque eu não quero que você durma. Converse com a criança no momento do culto. Tá ouvindo, filho? O pastor está falando isso, isso e isso. Presta atenção que depois eu quero conversar com você sobre isso.
Mantenha a criança atenta ao que está acontecendo. Não seja negligente, deixe seu filho dormir no culto. Igreja não é lugar para dormir, seja criança, seja adulto. Nem o recém-nascido. Ok, gente, o recém-nascido sim, ele pode dormir, o bebê de 1 ano, de 2 anos, até 3 anos, mas 4, 5, menino de 10 anos que chega na igreja e deita no colo do pai, a cabeça ali, menino de 9, de 8, de 6, de 7, que chega na igreja e o pai arruma um lugarzinho já para ele dormir. Isso não é legal. Nele, mas era culto de dia de semana, o menino estudou o dia todo. Mas eu tenho certeza absoluta que quando o culto acabar, o menino vai recuperar as energias e vai sair correndo aí no pátio da igreja. Vai lá pro pátio brincar com as outras de pique-esconde, pique-pega, enquanto o pai conversa. O menino desperta. E por que o menino desperta depois que acaba o culto e o menino adormece na hora do culto? Olha, isso não é legal, isso não é de Deus. Eu tô te falando, isso não é de Deus. E depois que chega em casa, você tem a dificuldade de pôr para dormir porque ainda quer assistir, porque ainda quer mexer no tablet, porque quer... E enquanto aquele período da igreja é o período sonolência total. Não deixe os olhos e os ouvidos do teu filho, das crianças e da tua igreja ficarem fechados, para o que o Espírito Santo diz à igreja na hora do culto, não. Porque se a gente parar para pensar, o diabo, ele tem das artimanhas dele. Essa criança não pode ouvir a palavra, porque como é que a gente desenvolve a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se na hora de ouvir a palavra de Deus, o teu filho está dormindo, depois que a palavra acaba, ele desperta, ele acorda, isso não é legal não, tá bom? A gente falando de igreja adultocêntrica, justamente por isso. Deixa o menino dormir, a palavra é para o adulto, não, a palavra é para quem tem ouvidos, não é isso que a Bíblia diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, seja ele criança, seja ele jovem, seja ele adolescente, adulto, idoso, ancião, é para ouvir. Então, assim, a nossa cultura vem disso, não. Olha só o que eu estou falando, não é besteira? Se você estiver na igreja e o pastor estiver pregando e você vê um adulto dormindo, você não vai achar que ele está passando um vexame ali? Você não vai estar achando que tem alguma coisa errada com a vida espiritual daquela pessoa? Porque qual é o cristão? O adulto que vai para a igreja e fica dormindo e todo mundo acha isso comum. E por que achar que é comum uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos dormir no culto? É comum? Não é, queridos, não é comum. Então, a igreja é para a criança e é para o adulto, ok? A igreja tem que inserir a criança em todos os seus segmentos dentro da casa do Senhor. A igreja precisa treinar obreiros mirins, olha que gracinha. Neles não estava falando que o professor mirim é porque está fazendo isso, porque é uma outra situação, isso daí, tá bom? É uma outra situação. O que eu estou falando agora aqui é que a criança ela precisa mesmo estar na obra do Senhor e trabalhar desde pequeno, tá bom? A igreja adultocêntrica é a igreja que pensa tudo para o adulto e a criança é uma mera espectadora de tudo que está acontecendo, e isso não é legal, isso não é inteligente da nossa parte, porque a criança ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver, ela tem que exercer já o chamado, o ministério dela dentro da igreja, ok? Fica na paz do Senhor. No vídeo de amanhã, gente, o vídeo de amanhã está encerrando essa maratona dos vídeos aqui. Mais um mês para honra e glória do Senhor, né? Fechando aí o mês com esse vídeo maravilhoso. Envolva as pessoas. É exatamente isso. Muitas querem ajudar, mas não sabem como. Exatamente, isso é uma boa notícia, né, gente? Envolva as pessoas. A minha experiência aqui muitas querem ajudar, mas ainda não sabem como. E nós vamos estar dizendo como é que as pessoas podem ajudar o Ministério Infantil, abrindo sequência aí da próxima temporada, da segunda temporada.
Nós vamos nos despedir por hora do coração partido, que é que te deixa de coração partido, que foi o eixo norteador desses vídeos. E nós vamos partir para a segunda temporada, que tá maravilhosa. Ministério Infantil e seus departamentos. As pessoas querem ajudar, mas não sabem como. Não perca o vídeo de amanhã. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua vida e tudo quanto você colocar a tua mão, que prospere aí no Ministério Infantil, tá? Deus é contigo. Fica na paz do Senhor. Não deixa de deixar o seu comentário aí. Como diz o Yuri, comenta. Se não comentar, não tem graça, né? Comenta aí e me diz, a tua igreja é adultocêntrica? Sim ou não? É tão fácil, gente, digitar um sim ou um não. Se você quiser conversar mais e desabafar e falar das experiências que você está tendo aí, ótimo. Mas olha só, é simples, sim ou não. E já comentou, tá bom? Tchau, fica na bênção, fica na paz e até amanhã, se Deus permitir. Foi um prazer falar com você, viu?